E o nosso tema de hoje é sola fide, ou somente a fé. Não se assuste com algumas terminologias que nós usamos. Na verdade, não há muita necessidade de fato de usarmos essas terminologias, mas quando fazemos para situar vocês na tradição histórica da igreja. Quando você ouvir a expressão, você vai entender o que ela significa, mas sempre que usamos um termo talvez um pouco mais complexo, nós explicamos o que é. Então, as 5 solas, nós podemos dizer que foi grande parte da reivindicação dos homens que Deus usou no período da Reforma Protestante do século XVI em diante. E essas 5 solas, elas foram definidas da seguinte maneira: sola escritura, ou somente as escrituras como regra de fé e absoluto para os cristãos. Solus Christus, ou somente por intermédio de Cristo é que nos tornamos aceitos e agradáveis a Deus Pai, que há salvação. Sola gratia, somente pela graça de Deus nós encontramos esse favor imerecido que é a redenção. Sola fide, nosso tema de hoje, somente pela fé somos justificados. E soli Deo glória, ou somente a Deus glória. Então, como Deus é em Cristo o autor e o consumador da nossa fé, todo o nosso viver deve ser um viver para a glória de Deus. Amém? Então hoje nós vamos conversar na sola que é chamada de sola fide, ou então somente a fé. Vamos para isso a Romanos capítulo 4, versículo 3 a 5. Será esse o nosso texto base. As escrituras dizem assim: pois que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, este é o texto fundamental para refletirmos sobre justificação somente pela fé. A importância dessa compreensão no século XVI foi tamanha que o mundo da época foi completamente abalado desde as suas estruturas mais fundamentais por causa da doutrina da justificação pela fé. Então, nós sabemos que o homem tem dentro de si uma necessidade gritante de salvação. Quer aquele que crê, quer o que não crê, sabe no seu íntimo que carece de salvação. Isso é oriundo do pecado original. Então, quando Lutero compreendeu que a justificação daquele que crê não se dá por intermédio do desempenho, mas sim da confiança que ele deposita na obra salvífica de Cristo, a vida de Lutero foi profundamente impactada e então, posteriormente, toda a Europa e o mundo até hoje vive os efeitos da compreensão de sola fide, somente pela fé. Então, há 2 coisas que a gente vai olhar aqui, eu vou estruturar em 2 pontos principais, os desafios que temos, mas antes, tanto os reformadores como teólogos contemporâneos consideram a doutrina da justificação pela fé o meio pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Então, os reformadores diziam que da doutrina da justificação pela fé depende a prosperidade ou a ruína da igreja. Não é uma doutrina secundária, ok? Se é que existe alguma doutrina que seja secundária. Mas a doutrina da justificação somente pela fé determina a prosperidade ou a ruína da igreja. Por quê? Se nós dependemos do nosso desempenho para sermos salvos, então nós estamos entregues ao juízo eterno. Mas se somos salvos somente, exclusivamente pela fé, então há esperança para todo aquele que crê, se arrepende e deixa os seus pecados.
Amém? Então é fundamental nós termos isso em mente. Agora, falar de fé, é curioso que fé é uma palavra muito usada, uma das palavras mais usadas, independente da sua confissão de fé, todas as pessoas dizem ter fé, ok? Então, naturalmente, é mais fácil de descobrir que não é fé quando você pergunta, fé no quê? Ou fé em quem? Isso já é suficiente para demonstrar que essa fé talvez necessariamente não seja uma fé. Mas uma pergunta um pouco mais aprofundada seria, o que é fé? Porque eu não tenho dúvida que uma das grandes artimanhas do adversário da nossa alma e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência é diluir termos bíblicos, de maneira que eles se tornem comuns, mas percam o seu significado. Então, fé, todo momento você está escutando alguém dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé. E basicamente, fé, no nosso tempo, nessa era de modernidade líquida, fé é pensamento positivo. Fé e figa é a mesma coisa. Eu tenho fé. Fé e um trevo de 4 folhas é a mesma coisa para essa geração. O que é fé? É uma forte crendice sua que tudo acontecerá como você espera. Então, é bem comum, e com esse avanço de um evangelicalismo psicológico, como eu disse na semana passada, o crescimento de um cristianismo psicológico, não de um cristianismo bíblico, mas de um cristianismo que é fruto de um púlpito que dialoga com as necessidades dessa era. Ou seja, as pessoas têm carências, as pessoas têm desejos, e elas encontram em muitos púlpitos daquilo que por vezes chamamos de igreja, mensagens que afirmam que aquele desejo do seu coração é de fato o que as Escrituras ensinam a respeito da vontade de Deus para você. Então você soma aquilo que você chama de fé, mas que na verdade é determinismo, positivismo, aquilo que do púlpito verte afirmando o seu desejo. Então é curioso que quando você confronta as pessoas com aquilo que as Escrituras chamam de fé, e esse é o meu trabalho nessa noite, você tende a pensar que pessoas como eu são pessoas fatalistas, sem esperança. Porque eu vou precisar te dizer que determinismo não funciona. Não adianta você dizer, eu creio que vai dar certo. Não funciona, tá bom? Não, mas eu creio muito, não funciona também, muito, dá muito errado. O ponto é que Paulo fala a respeito da justificação de Abraão, o pai da fé, em contraponto a alguém que tenha trabalhado. Olha o versículo 4, por favor. Olha o que diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ele diz, Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Aí Paulo diz, mas não é como alguém que trabalha e recebe o seu salário, porque ao que trabalha o salário não é favor. Volta o 4, por favor. O salário é uma dívida que o empregador tem com o trabalhador em questão. Mas ele diz, Abraão não trabalhou, ele simplesmente creu. Ele somente teve fé, sola fide. Então o texto continua e diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora aqui, eu já quero deixar bem claro o perigo que nós temos. Primeira coisa, fé é o oposto de trabalho. Ter fé significa que não depende do seu desempenho. Não tem a ver com você se esforçar para ser um pouco melhor. Não é isso, porque Paulo está contrapondo fé e trabalho. Ele está dizendo, fé é antagônico a trabalhar. Aí tem alguns irmãos aqui que já vão entender, Deus está falando comigo, eu sabia, cara. Eu vou só esperar, calma, deixa a gente terminar a mensagem.
Só esperar em Deus aqui, ó. Eu tenho fé. Não, no quesito fé salvífica, dentro da compreensão da fé como meio pelo qual somos salvos, fé é antagônico a trabalho. Então a gente vai ter que ir desmembrando e mostrando as diferentes formas que fé aparece nas Escrituras. Então, fé salvífica, fé que salva, é antagônica a desempenho. Então, Abraão creu, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Ele recebeu como recompensa ser justificado pelo simples fato de tão somente crer no que Deus havia dito. Então, só para você entender, nós cremos e somos salvos por um fato histórico do passado, sim ou não? Já ocorreu. Muitas pessoas se perguntam como os homens eram salvos no Antigo Testamento. Quem já fez essa pergunta assim? Da mesma maneira, a única diferença é que no Antigo Testamento a fé era depositada numa esperança futura. E todos aqueles que criam na promessa do Messias e morreram crendo, foram salvos, embora seus pecados só foram pagos quando Cristo encarnou. Então a Escritura vai dizer que Deus deixou impune o pecado. Os animais que eram oferecidos não pagavam o pecado, eles eram um ato visível de fé naquilo que ocorreria. O autor, por isso que as pessoas acham que as Escrituras se contradizem, porque você vê um livro como o de Levíticos, todo um detalhamento de sacrifício, e aí você chega no livro de Hebreus, a Nova Aliança, e o autor de Hebreus diz, então, nunca houve justificação pelo derramamento de sangue de animais. Aí você, eu levei 2 anos para ler a Bíblia e chegar aqui, o cara dizer que não adiantou de nada. Não, querido, não é que não adiantou de nada, é que era fé naquilo que ainda ocorreria. Era um ato simbólico antecipando o futuro, ok? E agora a nossa fé é num ato passado, a deles era num ato futuro. A única diferença, não há salvação que não seja pela fé. Ninguém nunca foi salvo pelas obras da lei. Ninguém, Abraão, Moisés, Samuel, Davi, ninguém teve um desempenho digno de salvação. Ao contrário, as Escrituras dizem que todos pecaram, em Romanos 3:23, e destituídos foram da glória de Deus. E esse todos inclui você. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer o registro, que eu espero que se torne em piada de crente. Ontem eu visitei um amigo da escola com a minha esposa, e eu vou mandar a mensagem para ele, é só por isso que eu estou falando. Há 23 anos eu não o via. E do nada, eu resolvi ir atrás dele. Eu vou achar esse cara na internet, cara. Achei ele, falei, mano, lembra de mim? Claro. Me manda seu contato aí, eu quero te visitar. E ontem a gente teve um tempo maravilhoso com a família dele. Você imagina, cara, um amigo meu da 5ª série, cara. A gente ontem estava lembrando do time de futebol de salão da 5ª E. Não, é brincadeira, cara. Eu jogava fácil, que é uma coisa fora do comum. Eu falei, cara, Deus me usava nessa área também, né, cara? Era uma coisa impressionante, assim, o colégio parava para ver. Ele disse que não era bem isso, mas disse, tua memória está meio fraca. Na minha memória eu já criei uma história, entendeu? Uma história de fé, irmão. Então, uma pessoa muito amada, e nós pregamos o Evangelho, com toda a liberdade eu falo isso, e num momento ele disse, cara, mas eu não sou tão ruim. Rolou para mim, né? Aí eu já dominei aqui, Dani. Sabe quando você domina aqui, Essa, ela quica. Eu falei, sem dúvida, você não é tão ruim. Ele falou, amém. Eu falei, você é pior do que pensa. Ele assustou, né? Mas como é que é isso, pastor? Eu falei, varão, o negócio aqui vai estreitar. Eu falei, esse é o seu problema, meu amigo. Que você acha que ruim era eu, porque eu contando a minha história, né? Que ele lembra e tal, e as coisas que têm acontecido. Então, na verdade, nós precisamos ser convencidos desse fato. Ninguém teve um desempenho digno de salvação. Por melhor que você tenha sido, ou eu, ou que qualquer um dos nossos heróis do Antigo Testamento tenham sido.
A salvação é exclusivamente quando depositamos a nossa confiança na obra de Cristo. Para os santos do Antigo Testamento, a esperança era futura. Tinha a ver com a vinda do Messias, assim eram salvos. Para nós, é um fato já ocorrido na história, passado, e assim somos salvos. Amém? Então, ninguém de nós é salvo ou permanece salvo por desempenho. Já entendemos isso. Então, guarda no seu coração, fé não é crendice. Fé é conhecimento da vontade de Deus. Então, quando alguém diz, eu tenho fé, você pode perguntar, no quê? No que você tem fé? E o que é fé? Então, fé, muitas vezes nós dizemos isso aqui, eu vou repetir. Fé e crença são coisas distintas. Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus e de sua vontade, para que você faça o que Ele deseja. Já viu que o que a maioria das pessoas chamam de fé não é fé, né? Eu tenho fé. Então, para ter fé, você precisa conhecer a vontade de Deus e operacionalizar a vontade de Deus, vivê-la. Senão, não é fé. É crendice. Então, fé não é crendice. Fé é o conhecimento da vontade de Deus. Nesse aspecto aqui, fé fala de um conteúdo doutrinário. Não é difícil. Calma. Eu vou usar um versículo bíblico para ninguém sair daqui na dúvida. Então, Judas, quando escreve a sua epístola, não precisa abrir, mas no versículo 3 só tem um capítulo, então é Judas 3, né? 1:3. Ele diz que escreveu no intuito de encorajar os santos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas havia sido entregue aos irmãos. Então, batalhar pela fé no livro de Judas tem a ver com se manter firme ao lado de um conteúdo doutrinário todo. Então, fé é todo o conteúdo a respeito da revelação de Deus em Cristo e de sua obra redentora. Então, fé é conhecimento da vontade de Deus. Para ficar assim bem claro e não deixar nenhuma dúvida, o que eu estou dizendo é que, e nós vamos olhar isso com mais clareza um pouco mais adiante, mas o que eu estou dizendo é que fé é, na verdade, a confiança depositada em um escopo doutrinário, na verdade, a respeito de Cristo. Então, nós precisamos entender que muitas vezes cristãos, ou melhor dizendo, pseudo-cristãos, ou ainda cristãos nominais, evangélicos nominais, dizem ter fé, mas não conhecem tão pouco o escopo doutrinário bíblico. Eu não estou falando sobre você ser um erudito, dominador do grego, do hebraico, nada disso. Eu estou dizendo em você entender o básico do conteúdo da Bíblia. Você precisa ter fé naquilo. Naquilo o quê? Então, nós precisamos compreender que fé, nesse quesito, não é pensamento positivo, é a certeza que a vontade de Deus será feita. Um texto que pode nos ajudar, por favor, 1 Timóteo 3,16. Talvez você está aqui, ou talvez você está assistindo essa palavra, ou ainda haverá, e você vai pensar, poxa, mas fala aí, resume aí para mim, eu vou ter que, de repente alguém não se sente em tempo de conhecer toda a revelação bíblica para ser salvo. Então, eu preciso crer no quê? 1 Timóteo 3,16 é um texto que pode resumir o conteúdo da nossa fé. Pena que aqui, eu queria que aquele, para ficar bem claro, mas é Jesus, tá? Aquele é Jesus. Se tivesse uma versão que tivesse Jesus, ia ficar bem mastigadinho. Então Paulo diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, amém? Que foi manifestado na carne, encarnou, foi justificado em espírito, foi feito justiça de Deus,
contemplado por anjos. Os anjos, miríades de seres angelicais, contemplaram a obra redentora de Cristo. Ou seja, o céu todo parou para ver a encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo. Ele foi contemplado, ok? Por todos os seres angelicais. Pregado entre os gentios, pregado entre todas as gentes, pregado nas nações, anunciado nas nações, crido no mundo, amém? Porque nós cremos, recebido na glória. Então esse texto, naturalmente há muito mais coisa, mas ele seria suficiente. Você precisa ter fé que Cristo é o que esse texto está dizendo. Primeiro passo para dizer que a sua fé é bíblica. Não é positivismo, não é determinismo, não é crendice, não é expectativa, é conhecimento da vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, ok? Então, vamos só relembrar como os reformadores definiam sola fide. Agora sim, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Ok? Vamos dizer juntos? Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Isso já é suficiente. Eu continuo sozinho. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Amém? Então, ou seja, a retidão, a santidade, a integridade de Cristo é transferida a nós para que a justiça de Deus seja satisfeita. Ok? Então Cristo, Ele não é apenas nosso Salvador, mas é também nosso substituto. E nós nele estamos, amém? E por isso somos declarados justos. E o mais incrível é que quando Abraão creu, milhares de anos antes de Cristo encarnar, ele passou a estar em Cristo. Porque nunca houve salvação que não fosse por intermédio da confiança na pessoa do Filho de Deus. Ok? Eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado, mas é sempre Cristo o meio de salvação, somente pela fé. Então, o ponto aqui é interessante. Quando a gente começa a conversar um pouquinho de fé, e a gente vai olhar aspectos da fé muito interessantes, que vão abençoar o nosso intelecto, e eu penso que também encorajar nosso homem interior, eu preciso dizer uma coisa antes disso. Para aqueles que estão iniciando a caminhada, ou para aqueles que sentem alguma dificuldade intelectual de entender alguns termos que eu posso usar, hoje eu quero ser perfeitamente acessível a todos os irmãos que estão aqui e que nos ouvirão. Para você entender uma coisa, não existe uma fé forte e fé fraca. A fé, ela não cresce, o seu entendimento de fé é que cresce. Quando Jesus falou sobre termos fé como um grão de mostarda, ele não estava dizendo, os discípulos falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Vocês não entenderam nada, né? Ele disse, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, daí o que a gente pensa? Aí, eu já disse isso aqui, os pastores pegavam um grão de mostarda, olha, sua fé não é nem isso. Aí você, meu Deus, depressão total nos irmãos, né? Nem um grão, quem já viu um grão de mostarda? É a tampinha da caneta Bic, a pontinha, aquela coisa. Aí você, meu Deus, que desgraceira, não tem nem de fé. Querido, não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava rebatendo, porque os discípulos disseram, aumenta a nossa fé. Ele disse, seus toscos, a fé não tem tamanho, a fé é uma coisa só. Ele disse, porque se vocês tivessem fé, vocês não têm, retórico. Como um grão de mostarda já era suficiente para dizer, montanha, se arranca daí e se lança no mar. E aí a gente, Senhor, aumenta a minha fé. Não é só a fé que tem que aumentar. Primeiro, você tem que se certificar que você sabe o que é fé. Fé não é crença.
Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus e de sua vontade revelada na sua palavra para que você faça o que Ele deseja. Se certificou disso? Sim. O que eu preciso crer? No escopo doutrinário. Já te dei um texto ali, pequenininho, para você entender. Crer que Cristo é tudo aquilo que o texto diz. Ele encarnou, ele foi justificado, aceito diante de Deus, ele foi contemplado por miríades de anjos, ele tem sido pregado ao redor do mundo, ele tem sido crido em todo o planeta Terra e ele foi recebido na glória. Ok? Então é isso. Uma vez que você entendeu, pronto. Se isso é um impacto que a palavra e o Espírito vai causar em você hoje, ou já causou, você já tem fé. Talvez o que precise crescer em você é a compreensão do que é fé. Aí nós já vamos falar de desenvolvimento de salvação, que é um tema que a gente sempre fala aqui na família. Então eu quero que você entenda que não tem fé forte ou fé fraca. Tem compreensão da fé forte e compreensão de fé fraca. E tem também falsa compreensão de fé, o mais comum hoje, determinismo, positivismo, crendice. Aí eu quero que... Não funciona. Não adianta. Não dá. Não vai dar certo. Mas eu quero muito, vai dar muito errado. Não funciona, amém? Põe isso. Cara, qual que é o lance de Abraão? Ele descansou em Deus. Ele creu numa coisa absurda, que Deus daria um filho, mesmo o corpo dele de Sara estando mortificado. A Bíblia diz, eles não podiam mais ter filho. A coisa mais maluca é que Deus promete o filho a Abraão, quando Abraão ainda pode gerá-lo. Mas Deus segura a onda até que se comprove que Abraão e Sara não tinham mais possibilidade de gerar o filho. Ele disse, agora ela vai ter o filho. Entendeu? Então, aí Abraão precisou entrar no quê? Em descanso. Quando você crê, você descansa. A dádiva da fé é descansar em Cristo. Ok? Essa é a coisa maravilhosa. Então, nós precisamos perceber isso. Próxima citação de J.C. Ryle. Uma fé forte, no quesito compreensão de fé, traz o céu para dentro da sua alma. Amém? Mais uma fé fraca leva a sua alma para o céu. O que disse Ryle queria dizer? Querido, fé é uma coisa só suficiente para te salvar. Quanto mais você compreender fé, mais do céu você tem agora. Mas se sua fé for carente, mas for genuína, for a fé em Cristo de acordo com as Escrituras, é suficiente para levar sua alma para o céu. Quem está me entendendo? Bill Johnson, dentro de um outro contexto, e nada a ver citar Bill Johnson ao lado de J.C. Ryle, só eu posso fazer isso. Bill Johnson diz que costumeiramente nós temos fé para sermos salvos, mas não para vermos o poder do reino de Deus. Basicamente é isso. Quanto mais você cresce no seu conhecimento da fé, mais você traz o céu para o seu interior. Mas mesmo que você diga, mas minha fé é fraca, mas ela é fé bíblica, então ela é suficiente para levar a sua alma para o céu. Quem está me entendendo? Todavia, isso não penso eu que seja o ideal para um cristão que quer experimentar já nessa era toda a vontade de Deus, amém? Mas não entre em uma autocondenação de minha fé é fraca. Para com isso. A sua fé não tem que ser forte nem fraca, tem que ser bíblica. E fé bíblica é crer que Cristo é o que as Escrituras dizem que Ele é. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Isso é muito bom. Por isso que, poxa, eu estou fazendo 20 anos de jornada com Jesus. Eu conheço um pouco mais do Senhor agora do que conhecia há 20 anos. E eu conheço um pouco mais das Escrituras agora do que conhecia há 20 anos. Mas eu fui salvo há 20 anos atrás. Quem está me entendendo? Agora, à medida que a minha compreensão da fé cresce, eu desenvolvo a minha salvação e experimento níveis mais profundos da presença de Deus.
Então, fé salvífica é o posto de trabalho. Agora, uma vez colocadas essas bases, para a gente poder caminhar, nós temos um desafio. Quando nós falamos de fé, primeiro nós combatemos o moralismo. Foi isso que os reformadores fizeram. Ninguém é salvo por intermédio do seu desempenho, ok? Só que os reformadores não lidaram muito com isso, não na época da reforma. Mas hoje nós lidamos com outro problema. Não é só o moralismo o problema, é a libertinagem. Então, quando começamos a afirmar que é somente pela fé, as pessoas começam a ter a tendência a achar que a fé que salva é apenas uma crença intelectual em alguns fatos históricos sobre Jesus. E aí você pergunta, você crê? A pessoa diz, creio no que está escrito em 1 Timóteo 3,16. Que ele encarnou, foi justificado, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido em glória. E você olha para a vida da pessoa e ela vive como um ímpio. Você, ai meu Deus, ela decorou bem o que eu falei, mas a vida dela não condiz. É aí que a gente vai ter que começar a conversar. Que a fé em toda a sua abrangência, quando os reformadores diziam que somos salvos somente pela fé, eles não queriam dizer que a fé que salva está sozinha. Mas eles estavam combatendo as indulgências da igreja medieval da época. Agora, hoje, nós temos isso. Então, foi Timothy Keller que disse isso aqui. Põe para nós lá, Joe, por favor. Keller disse, o evangelho tem sido constantemente crucificado entre dois ladrões, fazendo uma metáfora, né, com a crucificação do Senhor. O moralismo e a permissividade. Então, normalmente, o evangelho é crucificado. Ou se prega moralismo, tudo é do diabo, ou se prega permissividade, tudo pode, está tranquilo. Você crê? Eu creio. Espera aí, a gente vai ter que verificar se sua crença é verdadeira. E é à luz das escrituras que nós fazemos isso, ok? Então, sola fide é a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai. Dessa doutrina depende a prosperidade ou a ruína da igreja. Por que é importante nós entendermos isso? Mais uma citação de R.C. Sproul. Olha que incrível isso, escute isso. A doutrina da justificação diz respeito à situação mais grave dos seres humanos caídos, sua exposição à justiça de Deus. Deus é justo, mas nós não somos. Então, falar de justificação somente pela fé é muito importante para nós. Por quê? Porque fala de sermos expostos a um Deus que é justo. Fala que teremos que dar conta a um Deus que é santo. Então, tão importante para nós é termos em mente que somos justificados pelo desempenho de Cristo e não o nosso. E você vai perceber que, porque estamos crucificando o evangelho entre moralismo e libertinagem, você vai perceber que tem horas que parece, você pode se confundir, mas peraí, você diz que não tem confusão nenhuma. Você precisa refletir ponderadamente para entender como a doutrina bíblica toda faz sentido. E, de fato, uma mensagem não seria suficiente. No livro Evangelho Completo, eu fiz um capítulo de 80 páginas explicando isso, amém? Então, leia que você vai entender um pouco melhor, eu acho. Então, para a gente ter isso em mente, acho que não tem a versão, a mensagem aí, né, Joe? Não, a gente não vai conseguir. A versão, quem conhece a mensagem de Eugene Peterson, é uma versão muito legal, não é uma Bíblia para você usar, não recomendo, tá ok? É só para você rir, é uma Bíblia para você rir. Por quê? O próprio Eugene Peterson diz na introdução da Bíblia, quando eu vejo o crente usando só ela, eu falo, irmão, você está viajando na maionese. Ele diz, isso aqui não é para substituir a tradução tradicional. Ele só traz por linguagem de hoje, fiel ao texto, beleza, mas tem coisas que não cola. Mas ele traduz, põe para nós, Joe, na versão que você tem, Salmo 130, versículo 2 e 3. Aí eu vou traduzir aqui. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Traduz. O salmista está dizendo que o salmista, antes da manifestação de Cristo, ele entendeu que era salvo pela fé. Porque ele diz, se Deus levar em conta os pecados, quem permanece em pé? Ninguém. Então ele diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? 4.
Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Primeira coisa, doutrina da justificação da fé tem que gerar temor, senão você não está entendendo corretamente. Não gera, então agora ficou mais fácil. Não, gera temor, porque você tem consciência. Se Deus levar em conta os meus pecados, eu não permaneço diante dele. Mas porque com ele está o perdão, eu o temo. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não vai entender bem, mas eu vou falar. É bom ter medo de Deus de vez em quando, tá? Embora isso não seja o ideal da vida cristã, de vez em quando é bom você ter medo de Deus e do inferno. Se é tudo que você tem para não pecar, então que seja um medo que te livre. Não é ideal viver assim, mas de vez em quando é bom você dar uma tremida na base. Se eu pecar, Deus me mata. Pode ser. Fica ligado. Amém? Então, aí Eugene Peterson traduz assim: se guardardes os registros dos nossos pecados, imagina Deus com o livrão lá. Aleluia, Rodrigo, era rapper? Era, entendi. Se guardardes os registros de nossos pecados, ó Eterno, quem terá chance? É o versículo. Eu tinha essa citação? Por que você não falou? Porque já tinha, né? Olha aqui, eu botei ali como citação. Se guardares os registros de nossos erros, ó Eterno. Faltou ali, ó. Quem terá chance? O John mexeu no arquivo, sempre. Como se vê, o perdão está nas tuas mãos. E essa é a razão de seres adorado. Então, se a gente refletir, a doutrina da justificação da fé, ela causa temor e adoração. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é justo e se Ele levar em consideração e registrar os nossos pecados a ponto de tivermos que dar conta, ninguém permanecerá em pé. Mas porque Ele é longânimo e misericordioso. Agora, nós fazemos uso disso para pecar? Não, o tememos e o adoramos. Então, de vez em quando é bom você lembrar, é melhor eu não pecar, porque Deus é santo. Entendeu? Amém? Então, seguindo o nosso raciocínio, basicamente, quando os versículos que impactaram Lutero, Romanos 1, 16 e 17, Romanos 1, 16, tanto que falamos no ano passado aqui, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer judeu, quer gentil. Judeu era o religioso, gentil era o irreligioso. Então, tanto religioso quanto irreligioso só obtém salvação por meio da fé em Cristo. Então, é o poder de Deus para salvar quem crê, não quem merece. Amém? O Evangelho é o poder de Deus para salvar quem crê, não quem merece. Mas crê, como diz a Escritura. Ok? Então, guardar isso no coração para nós é fundamental. Por quê? Porque somos devedores que não podem pagar a sua dívida. Então, todo cristão salvo tem que manter constantemente isso. Eu não tenho como sanar a minha dívida. E isso vai nos levar a uma vida de adoração e de temor a Deus. E agora sabemos que estamos livres do inferno. Por isso é que tememos a Deus. Porque Ele poderia ter nos lançado no inferno. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Então, é por essa razão, qual razão? Por sermos devedores que não podem sanar a sua dívida, é por essa razão que Evangelho é chamado de boas novas. É boa notícia de que Cristo satisfez a ira de Deus, substituindo você e a mim naquela cruz. Amém? Glória a Deus. E compreender, eu sempre digo que a cruz, ela é na mesma medida uma demonstração do amor e da ira de Deus. Quando você olha especificamente para o Filho de Deus sendo entregue, você vê a dimensão do amor. E eu sempre gosto de lembrar de João 3,16. João diz, porque Deus amou o mundo. É como uma mãe ama o seu filho. É de tal maneira.
É como uma noiva ama o seu noivo? É de tal maneira. É como um pai ama o seu filho? De tal maneira. É como um filho ama os seus pais? É de tal maneira. João, inspirado pelo Espírito. E você percebe que as Escrituras usam os laços familiares para exemplificar vários conceitos espirituais. Somos irmãos. Por quê? Porque não tem ex-irmão. Não importa o que aconteça. Se você é irmão de alguém, filho de alguém, pai de alguém, vai ser para sempre. Isso nunca vai mudar, correto? Então, embora as Escrituras usem essas metáforas, quando João vai traduzir o amor de Deus, ele diz aqui, eu não posso. Não tem nada no mundo que se compare ao amor de Deus manifestado em Cristo. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ok? Então, ela é um testemunho do amor de Deus, desse amor inexplicável, desse amor inefável, intraduzível. Mas ela é na mesma medida um testemunho da ira de Deus contra o pecado. Então é impossível crermos na justificação somente pela fé por causa da obra vicária de Cristo e sermos levados a uma vida leviana. Você não está entendendo uma parte da mensagem. O Deus que te ama maravilhosamente, que moeu o seu filho, é o Deus que sente ira a ponto de moer o seu filho por causa do pecado. Quem está me entendendo? Então a cruz é um testemunho do amor e da ira de Deus. Do amor de Deus para com os seus eleitos, da ira de Deus para com o pecado. Então, porque ele tanto ama, ele moeu o seu filho. E porque ele tanto odeia o pecado, ele moeu o seu filho. Ok? Isso é o que Isaías vai nos explicar. Então, próxima citação. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justo uma pessoa que deposita sua fé em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Então isso é justificação somente pela fé. É ser declarado justo por Deus. Olha que coisa absurda. Justo por Deus, porque depositamos nossa confiança em Jesus Cristo como o nosso Salvador e como aquele que nos substituiu, absorvendo a ira de Deus. Então, deixa eu te falar, para a gente fechar o primeiro tópico, esse combate ao moralismo, e entrarmos no segundo tópico e na reta final. A fé salvífica produz como fruto interior, ela produz humildade. E como fruto exterior, ela produz perdão. Vamos a Mateus, capítulo 18, verso 23 em diante, Joe, até o 35. A fé salvífica produz como fruto interior humildade. E como fruto exterior, perdão. Ok? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Gente, eu vou falar para vocês que esse é daqueles versículos que eu fico com um friozinho na nuca. Porque Jesus, ele vai ensinar como é que vai ser o rei, o reino de Deus. Olha que loucura, vê se você entende essa coisa. Ele diz, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu acertar as contas. Então ele está dizendo, vai rolar um acerto de contas. Entendeu? Aí você, mas não está contradizendo o que você está dizendo? Não. Ele só vai dizer como é que a gente tem que ser encontrado no acerto de contas. E a coisa mais incrível, que não tem a ver, escuta o que eu vou falar, porque parece um absurdo e parece libertinagem e pegraça, só parece. Não tem a ver com o meu desempenho para com Deus, tem a ver com o meu perdão para com o próximo. Só tem uma coisa que vai gerar um acerto de contas. Se naquele dia eu não tiver perdoado na medida que fui perdoado. Não é se eu orei bastante, se eu fui santão, li muito Bíblia, isso é coisa boa, isso é coisa de nascido de novo, eu acho que é coisa normal. Mas se sua fé era meio capenga, mas era bíblica, tua alma vai para o céu. Talvez você vai viver uns perrengues aqui de burrice mesmo, como diz o Galdério, né? É um burro, teimoso. Mas salvação é somente pela fé. Então,
Passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Esse aí é você, esse aí sou eu. Até aqui, tomara que não termine sendo a gente. Aí, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Tipo, traduz, você não tem como pagar, então você vai virar um escravo, ok? Continua. Então o servo, prostrando-se reverente, olha, um servo evangélico, cara, uma coisa. Ele estava queimando demais naquele dia. Rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Era bem evangélico, por quê? Porque era mentiroso, que ele não tinha como pagar, irmão. Mas ele deu uma queimada ali, tô queimando. E o rei falou, tá bom, eu sei. Continua. Aí olha o que o rei fez. Próximo. Saindo, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e... Você não aguenta pagar, né? Você é um evangélico, ai Deus. Quem nunca deu aquela jejuada para cobrir o pecado do dia anterior, né? Barriguinha nas costas, ai, pequei ontem. O Senhor falou, quer saber? Eu vou te perdoar, porque você não vai dar conta de pagar. É bem a gente. Mas o evangélico é um bicho esquisito, acha que dá conta de pagar. Aí vive o moralismo, não tem paz, não tem gozo na vida cristã. Tipo, eu não consigo entender, gente, na boa, eu vou dizer de novo, eu não consigo entender pessoas que não conseguem viver um cristianismo saudável. Eu não consigo entender. Eu digo, você não está entendendo a mensagem. Vou te replicar a mensagem. Você é alvo da ira de Deus, Deus vai destruir você. Aleluia. Então, mas porque você creu, Deus agora não vai mais destruir você. Como é que você vive essa vida esquisita ainda? As pessoas não conseguem permanecer na mesma comunidade de fé a vida toda. É um negócio esquisito, velho. Não consegue. Claro, se você está em cativeiro, está em opressão, pai posto, foge, sai correndo, aceita, sai dessa coisa maluca. Mas se você está numa igreja de gente que teme a Deus, que reconhece seus pecados publicamente, como é o nosso caso, que não arroga para si a santidade inalcançável, senhorio sobre os irmãos, e que está tentando também andar direito, como é que você não consegue viver com gente assim? Você está com um problema. O problema é que você não entendeu o evangelho. Então, perdoou ele. 28. Saindo, porém, aquele servo evangélico que só, perdoado, encontrou um dos seus conservos, que servia junto, que lhe devia 100 denários. Ele devia 10.000 talentos. Me fugiu, alguém sabe a conta? Tem os pregadores pentecostais sempre falam esses números assim. Quanto que era 10.000 talentos? Eu não sei, é uns milhões de pá. 1 milhão? 1 bi! Olha, 1 bi! 1 bilhão. É dólar ou é real? Vamos dizer que é dólar para ficar mais traumado. Mas, dólares! 1,000. Aí, beleza. Ele encontrou um que devia 100 denários. Olha aí. E ele agarrou, sufocou e dizendo, paga-me o que você me deve. Lembra que Jesus está dizendo que o reino dos céus vai ser como um rei que decidiu acertar as contas. Continua. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o que indigna Deus? Não são as nossas fraquezas. Porque Ele já descarregou a ira dele no seu Filho, a respeito dos nossos pecados. Mas tem uma coisa que ainda ira a Deus em salvos, quando eles não oferecem ao próximo o mesmo perdão que receberam. E tem sempre a consciência. Quer saber que seu cristianismo é débil? Quando você sempre tem a consciência de que as pessoas estão em dívida com você. Você não entendeu o Evangelho. Porque no dia que você entender o Evangelho de Cristo, inverte, você sempre se sentirá em dívida com as pessoas.
E o que diz Romanos 13:8? Que nós não devemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor com que nos amemos uns aos outros. Então, eu nunca saldo a dívida do amor. Só que o problema é que quando as pessoas escutam isso, tem essa mentalidade de ovelha e de pastor. Mas como já aprendemos, ovelhas são os que estão lá fora. Aqui é congregação de pastores. Então, fica naquela, eu quero ser amado. Não. Você não tem que ter essa expectativa. Você tem que amar. Por quê? Porque se você sente necessidade de ser amado, tem alguma coisa errada com a sua compreensão da obra de Cristo por você. É sério que ainda te falta se sentir amado? Assim, eu não sei se você sabe, né? Aquela coisa, cruz, prego, pontapé, chicotada, desprezo. Não valeu? É eu, pastor Leandro Vieira, que vou te fazer se sentir amado? Não vai dar. Tanto que a gente tem uma frase entre nós, né, Leandro? Os irmãos que amam mais do que Jesus. O Fábio sabe, né? Aquele, não, mas não tem. Os irmãos querem amar mais do que Jesus. Amam o que Jesus não ama. Mas isso é papo para outra hora. Chamamos de misericórdia não santificada. Então qual é o ponto? Indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então eu vou te relembrar, eu disse que a fé salvífica, interiormente ela gera humildade. Por quê? Porque eu não sou salvo pelo meu desempenho. Qual vai ser a minha característica? Humildade. Eu não merecia. Qual é a coisa mais difícil, especialmente para os cristãos que desenvolvem uma vocação e que talvez têm grandes responsabilidades? Se manterem conscientes de que não há diferença nenhuma entre o cara que está na plataforma e o que está sentado. Todos são salvos somente pela fé. Mas tudo que a gente vê é uma inversão disso. Você vai criando os ídolos, o pastor descolado, top, que manda nas revelações, violento, e pá, e meu Deus, cara, e ele assume aquilo, cara, eu sou diferente mesmo, né? Então, constantemente, gente, falsa modéstia não é espiritualidade. Eu sei perfeitamente quando Deus me usa e eu não o atrapalho, especialmente aquelas situações de pastoreio, discipulado, casa em casa, conferência, reunião normal. O irmão mandou para mim, eu fiz um stories lá, quando estava terminando de enviar a mensagem, hoje, aí o irmão falou, vem livro novo aí? Eu falei, não, é só mais um culto de domingo mesmo. Está aqui minha esposa, eu passo o domingo inteiro trancado no meu escritório, para falar uma coisa que eu já sei o que falar. Já está tudo aqui, eu tenho tudo anotado. Eu podia só chegar aqui, abrir o computador e começar a falar. Eu passo o domingo inteiro, sempre com a sensação, não está bom, eu não posso errar nisso, E quando você sente a graça de Deus, eu sempre trago à memória, eu não tenho mérito nenhum nisso. Eu não fiz mais do que a obrigação de ficar meu dia todo diante do Senhor, porque eu estou manejando as Escrituras, eu posso enviar pessoas para o inferno se eu falar bobagem, quem está me entendendo? Se eu atrair elas para mim, daí que é o inferno mesmo. Então, nós precisamos entender, interiormente a fé salvífica gera humildade, exteriormente, qual é a marca da fé salvífica? Então, vou deixar bem fácil para você entender. Alguém que tem fé salvífica, fé que salva, tem uma conduta de humildade. E ele não fica dizendo que é humilde, né? Tem uma coisa que é maluca aí, tem uns caras. E externamente, a marca da vida dele é perdoar as pessoas que o ofendem. Se todo mundo entendesse isso, acabou. Essa igreja aqui seria um pedaço do céu na terra. Quando eu estou top em Jesus, humildade, eu não alcancei isso pelo meu desempenho. Quando alguém me ofende ou peca contra mim,
perdão. Eu também fui altamente perdoado. Quem que não quer congregar num lugar desse? Qual é a razão? Ah, mas é que o irmão fez isso para mim. Eu sempre que falo isso, lembro de um amigo nosso, o Rafa, nunca mais me esqueci, mano. A gente pastoreava os jovens lá na Quadrangular, e aí tinha um irmão que estava numa situação contra o outro irmão do louvor, fez a minha voz, eu era o contralto, eu era o barítono. Ai, meu Deus, eu tenho um pavor disso, graças a Deus aqui na família não tem e não terá músico perturbado, amém? Que a gente não vai deixar, né? E começou a encher o saco, pé na bunda, sociedade, você com a bunda, a gente com o pé. Tá bom? Não tem isso, que a gente amadureceu. E daí os irmãos, daí estava todo ofendido com a pessoa, e esse amigo meu falou, posso te dar um conselho? Pode. Vai ali no canto, dobra o joelho 5 minutos, fala com Deus sobre essa pessoa e volta aqui, eu quero ver se você vai estar tão cheio de razão. Nem precisou, o cara nem foi. Ah, pastor, nem aqui também. Se imagina se você, em vez de murmurar, você fosse orar sobre alguém que te ofendeu. Deus, se você entende o evangelho, que é um perigo, essa geração existencialista é capaz de orar e achar que Deus está dizendo, você tem razão, você é o meu justo, está confundindo, você não é Cristo. Deus falou comigo, não foi Deus, você está ficando louco. Se alguém te ofende e você vai orar, esse texto vai vir na sua mente. Lembra 10.000 talentos e 100 denários? Lembrou? Assim também eu farei com você. Amém, filhão amado? Filha linda. Está queimando aí? Glória a Deus. Amém? Vamos para frente aqui. Então, interiormente humildade, externamente perdão. Agora o outro problema do ponto moralismo é a libertinagem. Então eu já disse, próxima citação para nós. Somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está só. Então, eu tratei bastante disso no livro Evangelho Completo, mas tem um outro livro chamado Teologia da Livre Graça, de Wayne Grudem, muito bom. Leiam esse livro, gente, é uma benção. Eu não sei se tem na livraria, mas se não tiver, deve ter na Amazon, e o Jeff Bezos está queimando tudo aí na Black Friday. É uma benção. Ele trabalha muito isso. Por quê? Porque agora a gente está vivendo esse movimento da hipergraça, dessa graça que se dobra ao pecado, que se dobra a essa era, e parte de uma interpretação equivocada do que os reformadores falaram. Quando os reformadores diziam que nós somos salvos só pela fé, não quer dizer que essa fé está sozinha. Quer dizer que não é fé mais obras, mas se a fé é genuína, ela vai ter obras. Então as pessoas dizem, não, mas se precisa de arrependimento, é uma obra. Chegaram ao ponto de dizer que arrependimento é obra. Não, se eu tenho que me arrepender para ser salvo, é uma obra que eu tenho que praticar. Não, querido, é que quando você de fato entende o evangelho, você se arrepende. Então, arrependimento não é uma obra exigida, mas é sim uma evidência que atesta a veracidade da sua salvação. Você se arrependeu. E o que é arrependimento? É deixar, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quem está me entendendo? Sim ou não? Então, precisamos entender isso. A fé que salva, ela não está só. Num primeiro momento, a fé é o dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas se essa fé é de fato a fé bíblica, ela vai ser evidenciada em obras. Então, próxima citação nossa. Nossas boas obras não são um meio para nos relacionarmos com Deus. São o fruto dessa relação. É totalmente diferente. Nossas boas obras. Primeiro a gente podia falar de disciplinas espirituais. Leitura da palavra, jejum, vida devocional. São boas obras que honram a Deus. Elas não são o meio para nos relacionarmos com Deus. Elas são o fruto dessa relação. Que ela é oriunda exclusivamente de Deus. Deus nos amou e Deus resolveu o problema que havia de inimizade. Quando o seu filho absorveu a sua ira, nós nos tornamos amigos de Deus. O pai da fé foi chamado de amigo de Deus. Sabe qual é? Assim, vou momento heresia, né?
mas heresia quase que bíblica. Eu acho que no reino de Deus, na vinda do reino de Deus, se nós perguntássemos para Abraão, eu espero lembrar disso até lá, Abraão, cara, todo mundo, você vê aquelas rodinhas, né? Vai ter o Paulo, aquele muvuquinha da galera, todo mundo, não seja muito espiritual, ai Jesus vai ser adorado sempre, para sempre, nós vamos trocar ideia com a galera, né? Nossa, imagina os caras, o Paulo, né? Nossa, imagina que moral, aí você chega ali e está levando uma ideia comigo, eu estou dando uma orientada ali, tipo, bora. Mas o Abraão, isso é um perigo, né, hoje em dia, cada vez que eu faço essas brincadeiras eu penso, né, os haters estão aí. Mas aí você imagina Abraão é um cara, é difícil ter um cara mais ali, né, o Abraão vai ser topeira. Mas eu penso que se a gente perguntar para ele, Abraão, qual das duas afirmações sobre você considerava mais incrível, considera? O pai da fé ou o amigo de Deus? Eu acho que amigo de Deus. Porque fé significa crer que em Cristo a inimizade contra Deus é desfeita e nos tornamos seus amigos. Então a Bíblia que chama Abraão de o pai da fé, chama ele de amigo de Deus. E não é pelo desempenho dele, é porque ele creu. Ele era tão ruim que nenhum filho ele tinha capacidade de gerar na mulher dele. E quando ele tentou fazer isso, nasceu Ismael, né? Então sempre que a gente age na carne, o que dá? Dá ruim. Então, precisamos entender que as boas obras não são um meio para nos relacionarmos com Deus, mas elas são fruto da relação. Elas são a evidência de que existe amizade com Deus. Ok? Próxima. A fé verdadeira em meu coração produz obediência em minha vida. Então, como que eu sei que é fé? Sua fé se enquadra com as Escrituras? Sim. Como que eu sei que é fé? Você tem um sentimento genuíno de humildade internamente e de perdão externamente? Sim. Isso te encoraja a obedecer? Sim. Ah, não, nenhuma dessas coisas acontece comigo. Então, hoje você pode crer em Jesus Cristo como seu Salvador e substituto. Ah, mas eu vou na igreja há muitos anos. Não significa nada. Se não há essas evidências, não é fé que salva. É crendice. E confesso que eu não sei como que você aguenta apanhar tanto e não converte. Quem está me entendendo? Então, eu estou correndo aqui, nossa próxima citação. A graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Nós já falamos muito sobre isso da série de Romanos, por isso eu estou passando rapidinho. Graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Eu, antes de vir para cá, postei no Twitter isso. Aí uma pessoa postou assim, mas mudança é muito subjetivo. Loucura? Brasil? Joe, Efésios 4:17, eu mandei esse texto. Eu vou dizer, as pessoas acham que até transformação é subjetivo. A pós-modernidade está dominando tudo. Tipo, transformação. Ontem, com os meus amados amigos, né? Você viu que no final ele disse, né, amor? Obrigado pela aula, pastor. E um casal maravilhoso com seus filhos, compartilhando como é que eles têm educado os filhos e ali tentando orientar eles. E ela disse, olha, eu leio, né, psicologia para entender como meus filhos eles devem ser. Eu disse, já parou para pensar que esses argumentos que você está lendo, eles partem de algum absoluto? Ah, não tinha pensado. Vou dizer, é muito bom que você queira aprender a educar seus filhos, e talvez alguns livros de psicologia possam ser úteis, mas por que não partir da Escritura? Porque você está aconselhando, quando eu quero entender melhor meu marido, se eu leio livros assim sobre homem, mas esses livros estão embasados no quê? Eu não tinha pensado nisso. Então, essa definição que a gente está fazendo de nós mesmos, ela é subjetiva, relativizada à pós-modernidade. Não tem metanarrativa, não tem verdade absoluta, cada um acha o que é. Aí eu falo, a graça, o Spurgeon, que não muda a minha alma, que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Mas mudança é muito subjetivo. Não, mudança não é subjetivo, coisa nenhuma. Aí eu disse, olha lá, aí Paulo pregou o evangelho em Efésios. Quando chega no 4:17, ele diz, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, prática,
como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Continua. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo está dizendo, ei, não mais agora. Continua, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Continua, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não tem nada de subjetivo. Uma coisa muito delicada é que, olha, eu aparentemente me contradizendo, mas eu não estou, não deve ter medo de pensar assim. A fé sozinha salva. E se sua compreensão da fé é fraca, ela ainda assim salva, se for bíblica. Então há cristãos que vivem uma vida reprovável, mas que estão salvos. O que eu não posso fazer? Afirmar para esse cristão que ele está salvo. Pastor, mas você disse, mas vivendo assim eu não posso afirmar isso sobre você. Embora eu creia que só a fé te salva, mas eu não afirmo que você está salvo. Eu só afirmo que alguém está salvo se ele crê biblicamente em Cristo e na vida dele são vistas evidências externas, práticas, claras e objetivas de transformação. Aí eu posso dizer, você está salvo. Agora volto a dizer, é sim um absurdo. Por quê? Porque nós podemos pensar no ladrão da cruz. Ele teve alguma evidência de salvação? Foi salvo ou não? Se Jesus disse que foi, quem que vai dizer que não? É ruim? É, porque o ladrão da cruz não é um exemplo de cristianismo. Esse que é o problema. Ah, mas o ladrão da cruz foi salvo. É ladrão da cruz. Bandido. Infrator da lei. O nosso exemplo são cristãos saudáveis no Novo Testamento, na história da igreja, no nosso dia a dia. Não é o cara que era um bandido, mas que creu. Quem nunca pensou dessa maneira? Agora, talvez para nós é um escândalo, e a graça de Deus vemos pessoas escravizadas, mas que talvez estejam salvas. Todavia, da minha boca, nunca ouvirão essa afirmação. Embora eu creio que à luz das Escrituras é possível. Se você quiser correr o risco, vai lá. Mas pode ser que não, né? Então, a gente precisa ter isso. Então, os adeptos da hipergraça rejeitam a verdade bíblica da natureza adâmica, da natureza pecaminosa, evitando ao máximo enfatizar que até mesmo os cristãos ainda são pecadores, justificados, mas pecadores. Aí começa a entrar num outro problema. A hipergraça quer dizer, você não é pecador. Não, a Bíblia diz que você é pecador sim, justificado, mas pecador. É o que Lutero disse, simultaneamente justo e pecador. Agora, esse pecador não é uma licença para viver de maneira mais solta. Não, é a humildade do cara salvo pela fé, sabendo que, cara, eu nem todos os dias consigo andar à altura do que Deus deseja que eu ande. E no dia que eu não ando, que é quase todos os dias, eu confio na obra de Cristo. Só que, naturalmente, a vida do cristão, ela tem montes e tem vales. Só que à medida que esse cristão amadurece, essa diferença diminui drasticamente. Ela já não é mais montanha e vale. Pode ser lombada, né? Não. Sim ou não? Não é assim na sua vida? Na minha é. E eu não tenho dúvida da minha salvação, porque eu creio em Jesus Cristo, conforme as Escrituras o apresentam. Mas nem sempre eu ando de acordo com aquilo que eu sei que deveria andar. Então, eu não tenho medo de dizer que é um escândalo. Agora, já os pregadores da hipergraça tiram o chamado ao arrependimento e só afirmam, você é salvo. Não, eles estão dando certeza de salvação a pessoas que estão condenadas. E eles não pregam o evangelho todo inclui arrependimento. A mensagem do evangelho inclui arrependimento. Quando Pedro prega em Atos 3, os homens dizem, que faremos, pois? Pedro diz, arrependam-se. Não existe pregação de evangelho que não contenha um chamado ao arrependimento. Amém? Embora nós estamos nos arrependendo a vida toda, sim ou não? Só que um cristão que está amadurecendo, penso eu, à luz das Escrituras, que não deveria estar lidando com os mesmos pecados do passado.
Ok? Então, a diferença aqui é justificação e santificação. Para a gente chegando na reta final, eu só quero enfatizar aqui, depois eu volto nesse ponto. Fé meramente intelectual, santificação meramente conceitual. Qual é o problema que a gente está lidando? Pode tirar da tela do negócio aqui. Corta para 18. Que a gente está ouvindo uma mensagem que exige uma fé só intelectual. Por isso que eu disse que ia parecer que eu ia me contradizer. Mas a fé não é intelectual, não tem que crer no conteúdo? É, mas ela não é meramente intelectual. Então, você crê? Creio. Mas não tem evidência nenhuma que você creu. Então nós estamos ouvindo uma mensagem de uma fé que é tão somente intelectual. E as pessoas tentam afirmar salvação a pessoa. Não, mas ela diz que creu, ela citou os versículos bíblicos, mas e a vida dela? Não muda nunca. Volto a dizer, ela pode estar num processo de desenvolvimento da salvação, pode ser um novo convertido, tudo bem, os tombos fazem parte da caminhada, mas sempre, eu não garanto que você está salvo. Eu acho que você está abraçado com Satanás ainda. Entendeu? Mas sei que pode ser que você esteja salvo. Mas afirmo, à luz das Escrituras, que esse não é o tipo de vida que você deveria viver, não. Então não há contradição, há uma linha tênue. Isso é que a gente precisa entender. Então, eu não vou torcer para o lado do moralismo, nem para o lado da permissividade, porque parece contraditório. Não, é essa coisa justinha mesmo ser salvo somente pela fé. Ora parece moralismo, ora parece libertinagem, mas é evangelho mesmo. Então, a fé meramente intelectual, ela é seguida de uma santidade meramente conceitual. Mas a Bíblia diz que eu sou santo. Mas santidade não é um conceito. Santidade é uma evidência. Então, Tozer disse, já citei várias vezes, santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Não é fruto do meu esforço de chegar a Jesus, é fruto da obra de Jesus de chegar até mim, mas precisa ter essa evidência. Se você é um cristão saudável, bíblico, não carnal, não imaturo, vai ter evidência de santificação. Então, olha só, esse é o equívoco resultante da hipergraça, uma compreensão reducionista do que é justificação. Erroneamente interpretam santificação como meramente conceitual. Então, embora as nossas obras não sejam exigência para a salvação, santificação é a evidência externa da justificação. Olha só, Romanos 8,30 e depois a citação, Joe, para a gente ir caminhando aqui. É interessante que quando você olha esse texto de Romanos 8,30, parece que ele respalda isso. Paulo diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também... O que está faltando entre ser justificado e glorificado? O que deveria acontecer entre a justificação e a glorificação? Você lê Bíblia? Fala para mim, irmão, me ajuda. Fala. Santificação. Mas Paulo pula de justificação para glorificação. Aí os caras pensam que santificação é só um conceito. Que quer dizer que eu serei. Não quer dizer coisa nenhuma. Sede santos, presente contínuo. Como eu, o Senhor, sou santo. 1 de Pedro 1,16. Santificação não é conceitual. Santificação é experiencial, é realidade, é tangível. Mas por que Paulo pula? Ele não pula. Paulo está focado em outra coisa. Então, próxima. F.F. Bruce explicando esse texto. Não, a citação, Diogo. Olha o que ele diz. Em parte, o fato de Paulo aparentemente pular é sem dúvida porque a glória vindoura estava em primeiro plano na mente de Paulo. O que Paulo estava pensando? Na glorificação dos santos, sermos plenamente conformados à imagem de Jesus. Mas ainda porque a diferença que há entre santificação e a glória é apenas de grau, não de natureza. A santificação é a progressiva conformação à imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo depois e além. A santificação é a glória iniciada. A glória é a santificação
completada. Então nós precisamos, isso é muito profundo. Então é que Paulo é uma diferença só de grau, ele está focado em falar que quem Deus escolhe, Deus justifica e Deus garante que vai ser feita a imagem de Jesus. Como que Deus faz isso? Santificando esse alguém. Então Paulo já vem explicando isso no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Aqui ele só diz, olha, justificou e glorificou. Quem está justificado tem uma certeza, um dia você será exatamente como Jesus Cristo é hoje. Amém? Isso é tão alto que a gente não sabe, não tem problema vocês não falarem um amém muito aleluiado, porque eu também não sei, é bonito de falar. Mas eu não sei o que é ser como Jesus. Ninguém aqui sabe. Desfrutar do Pai como Jesus desfruta, a plena libertação do seu ser. Não existe ainda ninguém assim. É um negócio cabuloso demais, cara. Mas essa é a coisa, então é uma diferença só de grau, não de natureza. Foi justificado, vai ser glorificado. A santificação é a progressiva conformação à imagem de Cristo aqui e agora. O que é santificação? É todas as vezes que eu digo não para o pecado, sim para a vontade de Deus revelada na palavra, porque eu quero aqui e agora ser conformado à imagem de Jesus. Então, agora, a glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo, depois e para sempre, na vinda do Senhor. Então, santificação é a glória ou a glorificação iniciada. A glória é a santificação completada. Amém? Quem está me entendendo? Então, o mesmo autor vai asseverar e dizer, se um homem não está sendo santificado, não há razões para crer que ele tenha sido justificado. Então, justificação e santificação são distintas, mas não excludentes. São duas coisas distintas na obra de salvação, mas não são excludentes. Justificação é na hora. Você não está sendo justificado, você é justificado. O que você está sendo, se foi justificado, é santificado pela fé. Esse é o processo de caminharmos com o Senhor, quem está me entendendo? Há muita beleza nisso, gente. Quando Paulo escreve aos Romanos, não precisa abrir para a gente chegar na reta final, ele diz que agora, porém, Romanos 6:22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, alguém que foi libertado do pecado, justificado, ele tem um fruto de santificação. E santificação é o início da glorificação. Essa é a coisa mais maravilhosa na santificação. Que todo passo em direção à santificação é um sim para você se tornar conforme Jesus agora. Embora isso não seja pleno agora. Mas é você dizendo, sim, Senhor, eu entendo o seu chamamento para o tempo presente. Ok? Amém? Isso é glorioso. Então, à luz das Escrituras, justificação é um ato único e definitivo. Santificação, um processo contínuo que visa levar a cabo o propósito da justificação, a glorificação. Ok? As duas coisas são distintas, mas não excludentes. Então, santidade não é conceitual, santidade é real. E fé não é apenas intelectual, ela também é intelectual. Agora, para a gente então chegar na reta final, há três palavrinhas que os reformadores usavam para identificar a fé genuína. Essas palavrinhas são notitia, assensus e fidúcia. Fica tranquilo, a gente vai explicar. Vamos lá. Então, a fé salvífica tem três aspectos essenciais. Como saber se minha fé é salvífica? Bom, eu estou falando isso desde o começo, mas agora eu vou usar os reformadores, cara mais legal que eu, para dizer como eles diziam nas palavras deles. Notitia, assensus e fidúcia. O primeiro elemento da fé salvífica é notitia, ou conhecimento. É a notícia, é saber a respeito. Primeira coisa para você ser salvo, tem que ouvir o evangelho. Ok? Que aponta para o fato de que a fé genuína deve crer em alguma coisa. Por isso, eu tenho fé. No quê? Não, mas eu tenho fé. Querido, você não tem fé. É crendice o que você tem. É patuá, ralo moleto.
pé de coelho. Não funciona. A fé salvífica crê especificamente numa notícia, em algo. Em outras palavras, ela deve ter conteúdo intelectual. Ela não pode ser vazia ou cega, mas deve ser baseada no conhecimento de certas verdades fundamentais. Já disse no começo. Encarnação, expiação, divindade de Cristo e temas elementares precisam ser o fundamento da nossa crença. Senão, não é fé salvífica. É crendice. É expectativa humana. A fé salvífica, a característica primeira dela é o conhecimento da notícia, da boa nova do Evangelho, da revelação de Deus em Cristo. Próximo. O segundo elemento da fé salvífica é assensus, ou consentimento, parecer favorável. Olha que coisa incrível, é quando você concorda. Embora a verdade seja verdade, independentemente de você concordar. Mas quando você concorda, ela é verdade em você também. Então, é consentimento. Isso se refere à convicção intelectual de que o conhecimento que alguém possui é factualmente verdadeiro e pessoalmente benéfico. Te envolve nisso. Dito em outras palavras, é a convicção de que o conteúdo de nossa fé corresponde à verdade. Então, a fé cristã não é mais uma cosmovisão, é a verdadeira cosmovisão, é a verdadeira narrativa do mundo, é a verdadeira narrativa da história. Se você quiser entender o homem, se você quiser conhecer a Deus, se você quiser entender o mundo, você precisa das Escrituras. Então, assensus é quando você concorda. Só que, vou te lembrar, esse concordar com as Escrituras equivale a obedecê-las. Semana passada eu disse, hoje eu repito, defender a veracidade das Escrituras não te torna um cristão bíblico. O que te torna um cristão bíblico é submeter-se às Escrituras. Eu sei que a Bíblia é verdade, não faz sentido nenhum e não muda nada. Não significa nada se você não se submete àquilo que você está dizendo que é verdade. Ok? Por último, o terceiro elemento da fé salvífica é fidúcia, ou confiança. É de longe o mais importante dos três elementos mencionados. Sem esse elemento, a fé é meramente um empreendimento intelectual. Ela é intelectual, mas ela não é só intelectual. Muito parecida com a fé dos demônios, que sabem a verdade sobre Jesus, mas se recusam a confiar nele. Então, a fidúcia significa uma relação pessoal com Jesus. Então, como que você diz que crê em Jesus, mas ele é um conceito abstrato para você? Ele não participa da sua vida, do seu dia a dia. Você não crê em Jesus. Então, esse é o elemento mais importante. Os demônios creem, as Escrituras dizem. Eles estremecem, mas eles não são salvos com essa crença. Por quê? Porque não há relação. Olha que coisa incrível. Essa é a prova cabal da veracidade da nossa fé, fidúcia, relacionamento com Jesus. Jesus não é um conceito, gente. Jesus não é uma senha. Em nome de Jesus, não funciona, não era isso que ele queria dizer. A razão pela qual os apóstolos usavam o nome de Jesus era uma única só. Não era porque falar Jesus bem forte bota medo no demônio. É para deixar claro que eles não estavam fazendo nada, mas Cristo estava fazendo por intermédio deles. Por isso que você ora em nome de Jesus e não funciona. Porque não há consenso entre você e Jesus. Quando os apóstolos diziam, em nome de Jesus eu te ordeno, não é porque falar bem assim, em nome de Jesus. Agora ele falou um Jesus que arrupiou aqui, hein? É melhor sair, a doença vai correr agora. Não era por isso. Era só porque as pessoas são tendenciosas à idolatria. E se eu não testifico que é no nome dele, ou seja, é ele fazendo por intermédio de mim, eu vou me tornar o alvo da atenção. Mas por isso que a maioria dos cristãos ora em nome de Jesus e não acontece. Por quê? Porque não há consenso entre você e Jesus. Ele não sabe quem você é. Senhor, Senhor, eu não sei quem você é. Mas em teu nome, a verdade é verdade até na boca dos demônios. Só que eu não sei quem você é. Toda a verdade provém de Deus. Toda!
Quando o diabo fala a verdade, provém de Deus. Só que Jesus disse que ele não fala a verdade. É que é sofisma, né? Mas esse papo é para outro dia. É uma meia verdade. Mas toda a verdade provém de Deus. Não existe verdade que não provenha de Deus. Quem está me entendendo? Então, fidúcia é confiança na pessoa de Jesus. É uma relação real com Ele. Dinâmica, diária. De dependência do Senhor. De amor pelo Senhor. Ok? É o aspecto relacional da fé. Refere-se à confiança pessoal em Cristo e na pessoa de Cristo. Quer dizer que você, como pessoa, confia na pessoa de Jesus. Jesus não é um conceito abstrato. Porque a fé intelectual, ou a fé meramente intelectual, ela produz uma santidade meramente conceitual. E o Jesus dessa crendice é abstrato. Ele nunca intervém e não tem senhorio sobre você. Ele só está ali para você acessá-lo. Quando precisa, né? Acho que está claro isso. Então, gente, a R.C. Sproul disse algo em cima do que os reformadores fizeram. Eles há um outro elemento em fidúcia além de confiança, e esse elemento é a afeição. Uma pessoa não regenerada nunca virá a Jesus, porque não quer a Jesus. Sabe esse negócio de eu não sou tão ruim? Em sua mente e coração, ela está fundamentalmente em inimizade com Deus. Satanás é um caso assim. Satanás conhece a verdade, mas odeia a verdade. Ele não tem nenhuma inclinação para adorar a Deus, porque não ama a Deus. Somos assim por natureza. Somos mortos em nosso pecado. Andamos de acordo com os poderes dessa era e satisfazemos as concupiscências da carne. Então, fé sem fidúcia, que é confiança na pessoa de Cristo, que é evidenciada por uma afeição por Jesus. E aqui sim, há um aspecto subjetivo da nossa fé, mas eu tenho tanto medo do sartreanismo que eu estou com dificuldade de falar. Mas há esse aspecto subjetivo, que eu prefiro chamar de singular, que é um negócio entre você e Jesus. Vou te falar uma coisa, irmão. Se tudo que as pessoas conhecem de você é tudo que você é muito superficial. Porque as pessoas espirituais, elas têm um negócio com Jesus, que só o Senhor sabe. E elas não se esforçam para mostrar isso. Eu achando meu secreto aqui. Ai, deixa eu fazer esse story. Não! Nossa, ia fazer um stories aqui, mas não estou falando disso. Eu estou falando de uma relação íntima com Jesus, que não é cabida para os lugares públicos. Te beijar, te cheirar, é estranho. A Bíblia não sustenta isso. Te sentir, fungar teu cangote, fica esquisito. Barbudão ali, igual o David. Me beija aqui, Jesus. Rapaz, toma jeito. Quem está me entendendo? Eu não acho muito, vou te falar, noiva é metáfora, tá? Filho é melhor. Filho e filha é melhor para a relação íntima, entendeu? Você guarda um limite. Noiva é metáfora. Sproul conclui e nós fechamos. Vai lá. Mas quando o Espírito opera em nós e a fé salvadora nos alcança, de fato, o Espírito muda a disposição de nosso coração para que vejamos a doçura de Cristo e o abracemos. É uma coisa singular. Quando Jesus se volta para os discípulos, ele diz: e quem vocês dizem que eu sou? O cheiroso. Não, isso aí foi outro maluco que disse. Quem está me entendendo? Precisa existir. Meninos. Precisa existir uma coisa pessoal com Jesus. A fé verdadeira, ela tem esse aspecto íntimo com o Senhor. É o teu tete a tete. Se não tem isso aí, está te faltando. Tua fé está
fraca, sua compreensão dela, né? Mas ela salva, se você acha que isso é tudo que tem para hoje. Então, escutem para mim concluir. Assim, embora a fé salvífica envolva o intelecto, ela se expressa naquilo que Jonathan Edwards, o maior teólogo dos Estados Unidos da América. Então pensa no cara da letra, do bagulho do entendimento. Edwards, embora a fé salvífica envolva o intelecto, ela se expressa no que Jonathan Edwards chamava de afeições religiosas. É uma relação íntima. Deve haver uma relação pessoal de amor e confiança no Cristo e em sua obra. É uma relação íntima com Jesus. Isso é fidúcia, a característica que faz a fé ser fé genuína. Mas o problema da minha geração existencialista, subjetivista, é que só tem fidúcia. Não é disso que eu estou falando. Não tem base bíblica, você não tem clareza, você não sabe onde estão os textos bíblicos, você nunca gastou bastante tempo meditando neles, você está ouvindo muitos conselhos de Sartre. Eu não sei quem é, mas está. Ele está por aí. Jean-Paul Sartre. Até o Ben já sabe que ele é do mal. O Sartre. Ele fala Jean-Paul Sartre, né? Ok? Então, para os justificados, eu não vou abrir o texto agora, mas quando Paulo escreve Romanos, o tratado doutrinário da justificação pela fé, gente, é maravilhoso. Ele usa algumas expressões para quem é justificado pela fé em Romanos 1. Primeira expressão, amados de Deus. Segunda expressão, santos. Terceira expressão, filhos de Deus. Quarta expressão, e importante, servos de Deus. Então, você que crê biblicamente em Jesus e que tem uma fé que compreende essa veracidade das Escrituras, você é amado por Deus, você é santo, você é filho de Deus e você é um servo e uma serva do Deus Altíssimo. Que coisa gloriosa. Então, nós já sabemos e vimos na palavra quando a gente expôs Romanos 5. Vamos para Romanos 5 e terminamos. Tem uma palavra toda sobre Romanos 5 no canal da família. Eu não me lembro, acho que o nome é Frutos da Justificação. 5:1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai falar de alguns frutos maravilhosos da justificação. Acesso e firmeza na graça de Deus, esperança da glória de Deus, capacidade de se gloriar na tribulação, sermos salvos da ira de Deus e nos regozijarmos em Deus. Tudo isso ele fala do versículo 1 ao 11 de Romanos 5:1. Todavia, eu diria que o grande fruto da justificação é paz com Deus. Por quê? Porque a inimizade foi desfeita. Cristo se ofereceu ao Pai em nosso favor e o Pai aceitou a oferta. E todo aquele que crê e que está em Jesus tem paz com Deus. E essa é a coisa mais maravilhosa que você poderia ter ouvido em toda a sua vida. Porque você nasceu inimigo de Deus e uma única sentença pesava sobre você e sobre mim. Destinados à ira, diz Efésios capítulo 2. Traduz, Deus vai vir acertar as contas. Mas quando nós cremos no Evangelho glorioso de Jesus Cristo, nós não apenas recebemos perdão, nós somos chamados amigos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E o desafio para sairmos daqui com um sentimento de envio. Nós estamos sendo vistos como pessoas que são amigos e amigas de Deus? Como é o namoro de uma menina amiga de Deus? Eu quero que o meu namorado saiba que eu tenho uma relação pessoal com Deus em Jesus. Sou amiga dele. Como é que eu vou me portar?
Como um menino no seu namoro vai se portar. Aí você percebe que não é moralismo, é consciência do que é fé salvífica. Como é que eu vou me portar no meu trabalho? Como é que eu vou me portar no campus da minha faculdade? Eu sou um amigo de Deus, justificado em Jesus Cristo. Como eu vou andar? Eu quero que as pessoas saibam que eu sou amigo de Deus. E a coisa incrível, elas também podem ser, porque assim como eu outrora fui inimigo, agora sou amigo, essa pessoa também tem a oportunidade. Então é isso que é ser sal da terra, é isso que é sermos a luz do mundo. Amém, gente? Que de fato nós possamos gozar dos frutos de sermos salvos somente pela fé. E que sejamos desafiados pelo Espírito a entendermos que a fé que salva nunca está sozinha. Ela é seguida de evidências. Mas ainda que você esteja num processo, renda diariamente o seu coração. Confesse os seus pecados ao Senhor e, quando necessário, a cristãos mais maduros. Submeta-se a um processo de discipulado. Ande na luz. Permita que pelo menos uma ou duas pessoas maduras em Jesus saibam de fato quem você é. Essa é a melhor coisa do mundo. Pessoas que sabem quem você é, em todo o seu potencial, em todas as suas batalhas. Amém?